E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai finalmente começar a fazer o nosso aplicativo. E para começar, a gente vai começar pensando no nosso layout, né? Lembrando que o aplicativo é esse aqui. Então, esse aplicativo, a gente já dá para perceber que ele possui um grid com vários mini quadrados, né? E a gente tem 5 quadrados em cada linha. Existem várias formas de resolver esse problema. Isso aqui é uma matriz, basicamente. E a forma que eu resolvi adotar, ela é relativamente simples, talvez não seja mais performática, mas a gente não deve se preocupar com performance com algo tão pequeno assim. Então, vamos começar a fazer aqui pensando em como resolver esse problema aqui, tá? A gente primeiro vai ter que criar um live view e eu vou dar o nome desse live view de index, mas a gente vai dar o nome de Wordle Live Index X. Então a gente tem esse cara, a gente vai ter que criar aqui um módulo. Esse módulo vai usar o xWordle Live View. A gente vai ter um mount aqui, e o mount vai ter os parâmetros, a seção que a gente também não quer saber dela agora, por enquanto. A gente tem o socket, e a gente vai retornar aqui só OK e o socket por enquanto, ok? Agora a gente vai criar o nosso index.html.hex aqui, para deixar o live view feliz. No nosso index, o que a gente precisa, na verdade, é ter dois arrays, um array dentro de outro array. Imagine o seguinte comigo. O Wordle ele é um array com 5 tentativas. Tem uma tentativa, 2, 3, 4, 5, 6 tentativas, na verdade. São 6 tentativas. Em cada tentativa, a gente tem 5 chances. Então a gente teria um array de 5 chances em cada tentativa. A gente teria isso aqui. Vou apagar aqui. A gente teria 6 tentativas com 5 chances. Existe uma outra estrutura de dados que também pode ser representado como uma sequência de caracteres, que é uma sequência de itens, né? Que é a string. A string ela é uma sequência de caracteres. Eu tenho A, B, C, D, E. Se eu tenho A, B, C, D, E, eu tenho 5 caracteres e cada um deles é um item na string. Cada caractere é um item dentro dessa string maior. E isso se aplica para todos eles. Então, se eu tiver isso aqui, eu vou ter as 6 tentativas no meu jogo do Wordle. Então, vejam que eu tenho uma estrutura de dados que ela é um array com 5 itens. Cada item é uma string que pode também ser representado como um array de caracteres. Beleza. Dito isso, como é que eu faria para mostrar esses quadradinhos, né? A gente vai primeiro aqui criar uma div para armazenar aqui nosso layout. Dentro dessa div a gente vai criar outra div onde a gente vai usar grid. A gente vai usar grid row 6 para botar um gap de 1 entre cada elemento. Vou fechar a div aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente pode fazer de duas formas. Eu vou fazer da forma Phoenix Live View usava para mostrar para vocês como era. Depois eu vou fazer da forma nova. Vai criar um for. E nesse for, que a gente tem a gente precisa dos attempts, que seriam, vamos botar aqui vazio mesmo, mas para vocês terem uma ideia, eu tenho os attempts, tá? São 6 tentativas, elas estão vazias. Cada tentativa dessa, seria interessante a gente ter o index dela. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai iterar sobre essas tentativas e a gente vai precisar do index dela, porque a gente precisa saber do index da linha. Depois vocês vão entender porque a gente precisa saber do index da linha. Então, a gente vai ter aqui o attempt e o index, que foram pegos através do enum with index, que é uma função do módulo enum que retorna cada item da lista e um índice. Vai retornar basicamente isso aqui. É uma tupla com o attempt, com o item da lista e o índice que foi setado por essa função. E aí a gente pega da onde? Vamos pegar desse aqui. Vamos pegar desse. A gente tem esse array aqui. Vamos pegar desse array. Agora a gente vai fechar isso aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa mostrar alguma coisa aqui. A gente quer mostrar os quadradinhos. Como é que a gente faz os quadradinhos? Então, para que a gente faça os quadradinhos, a gente vai ter que criar aqui uma outra div aqui dentro. Ok. E agora a gente vai, nessa div, a gente vai setar um PL10. A gente quer dar um padding left 10. Vai ser um grid novamente. Só que agora é um grid call 6, que a gente quer separado as 6 colunas. A gente quer as 5 colunas, os 5 quadradinhos um do lado do outro. E daqui a pouco vocês vão entender porque eu botei 6. Com o span, a gente vai dar um span de 1
e o gap. Ok. A gente tem a nossa div aqui. E agora a gente vai precisar colocar realmente um quadradinho dentro da div, né? Vai ter uma outra div aqui. Esse quadradinho ele vai ter o tamanho W16, um height 16 também, então width 16, height 16. E o quadradinho em si, ele é um botão. Então a gente tem aqui um botão e a gente vai setar aqui também H16, height 16, width 16. A gente vai mudar esse nome aqui para row index. A gente vai ter um for aqui que vai basicamente ter um column index. E a gente precisa do index de 0 até 4 ou de 1 até 5, né? Ok, a gente tem esse for aqui. O column index não está sendo usado por ninguém, por enquanto. E vamos rodar aqui e ver o que acontece. E agora a gente já tem aí, teoricamente, o nosso grid. Lógico que ele não está do jeito que a gente gostaria que fosse, então vamos tentar ajeitar ele aqui. Eu vou roubar um pouquinho e vou dizer para vocês já o que pode ser, tá? A gente tem no Live View, quando a gente cria um projeto, a gente tem alguns layouts já prontos. Para resolver esse problema, a gente vai simplesmente mudar esse Max Width 2XL para Max Width MD. Então, quando a gente salvar aqui, a gente rodar, vamos ver que já está tudo juntinho do jeito que a gente queria. Ok, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro layout. Vamos agora vir aqui nesse mesmo app. Vamos tirar tudo que a gente não quer. Vamos rodar aqui, pronto. O que a gente quer é isso aí. Vamos adicionar aqui ou vamos adicionar aqui Wordle with Phoenix Live View. Paste Text Center. Agora também botar aqui um padding top e um margin top. Então beleza, a gente tem aqui o margin top. Para a aula não ficar super gigantesca, então vamos terminar ela aqui. Na próxima aula a gente vai fazer o teclado. E aí depois a gente vai fazer as refatorações necessárias para que a gente não fique com HTML, com esse HTML aqui, muito grande ou cheio de coisa. Esse HTML aqui já está fazendo coisas demais. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Então ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima aula.